Olá, me chamo Léo Oliveira, estou aqui com mais um vídeo no canal. Agora uma questão de física da FUVEST 2020, uma questão da segunda fase, né? Como bem sabemos, a segunda fase dos processos seletivos de vestibular são provas discursivas, né? E essa daqui não é diferente. É uma questão discursiva da FUVEST e vamos resolvê-la. Questãozinha de física aí bem interessante e que trata de termodinâmica. Diz assim: um mol de um gás ideal monoatômico é resfriado adiabaticamente de uma temperatura inicial T1 até uma temperatura final T1 sobre 3. Com base nessas informações, responda. Letra A. O gás sofreu expansão ou compressão ao final do processo? Aí ele pede para justificar a resposta. Letra B. Encontre o valor do trabalho realizado pelo gás nesse processo em termos da constante universal dos gases ideais ER e de T1. E C. Encontre a razão entre as pressões final e inicial do gás após o processo. Aí na prova lá ele dá NOT e ADOT. Ele diz que um processo adiabático não há troca de calor com o ambiente. Energia interna por mol de um gás ideal monoatômico é dado por essa fórmula aqui, né? U igual a 3RT sobre 2. E para o processo adiabático em questão, vale essa relação aqui. PV elevado a 5/3 é uma constante. Então, dadas essas informações aqui, o que a gente pode perceber, né? O que a gente pode tirar já de cara? Ele diz que o gás ele se comporta como um gás ideal, né? Ele é monoatômico. Então, daqui de cara, a gente já poderia considerar essa fórmula da energia interna, né? Aqui teria o N aqui, só que como o gás é monoatômico, o N seria igual a 1, né? Ele diz que ele é resfriado adiabaticamente. Então, se o processo é adiabático, de cara a gente pode saber que o calor recebido ele é zero, né? Não há troca de calor com o meio. Então aqui, sem precisar dessa informação aqui, a gente poderia já saber disso daí, já considerar que o calor recebido ele é igual a zero, certo? Então de cara a gente já tem isso daí. Ele diz que o gás é resfriado. Então, se o gás é resfriado, então isso significa que a temperatura final, que eu vou chamar de T2, já que aqui ele chama de T1, né? A temperatura final ela é menor que a temperatura inicial T1. E dessa consideração aqui, se eu sei que a temperatura final ela é menor que a temperatura inicial, isso significa que a energia interna, como a energia interna ela é em função da temperatura, então o sinal da energia interna vai ser menor que zero, certo? Se o sinal da energia interna é menor que zero, então o que a gente tem da primeira lei da termodinâmica? Que o trabalho, que eu vou chamar aqui de W, certo? Do inglês work, ele vai ser positivo. E se o trabalho é positivo, isso significa que o volume é positivo. Logo, se o volume é positivo, o volume é maior que zero, então o gás sofre uma expansão. Certo? Então, como é que ficaria aqui justificando aqui essa letra A, né? Justificando essa letra A. Ia colocar da seguinte forma, vai ficar um pouco ruim de escrever, mas na letra A, eu sei que o gás sofre uma expansão. Ele pede para justificar a resposta. Então, como é que a gente justificaria, né? Como o gás ele é resfriado, então a energia interna é menor que zero, posto que a temperatura final do gás é menor que a temperatura inicial. Então dá uma energia interna negativa. E se a energia interna é negativa, o trabalho é positivo, consequentemente o volume é maior que zero. E sendo o volume maior que zero, estamos tratando de uma expansão. Certo? Respondida aí a letra A.
Na letra B, ele pede para encontrar o valor do trabalho realizado pelo gás nesse processo, em termos da constante universal dos gases ideais, R e de T1. Então, ele quer o valor do trabalho realizado, certo? Ele quer o valor do trabalho realizado. Então, vamos tirar aqui a letra B, exatamente da primeira lei, né? O que a primeira lei diz, né? Que o calor recebido em um sistema, ele realiza trabalho e há um aumento da variação da energia interna, né? Essa é a forma da primeira lei da termodinâmica, que trata diretamente da conservação da energia, né? E essa conservação acontece sob as formas de calor e de trabalho, né? E ela faz com que um sistema possa conservar e transferir energia, ou seja, a energia pode sofrer aumento ou diminuição ou permanecer constante, certo? Já que ela não pode ser formada nem destruída, né? Então vamos lá. Partindo desse pressuposto aqui, o que a gente já sabe, né? Partindo da primeira lei, a gente já sabe que o calor é igual a zero por se tratar de um processo adiabático. Então isso aqui, ó, esse calor aqui é zero, né? Calor é zero. Calor sendo zero, a gente vai ter que, isso implica que o trabalho, passando aqui para o outro lado, né? O ΔU vai ficar menos ΔU. Então tá aí, o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Certo? Agora aqui, como a gente já tem a fórmula, né, da variação, ele nos deu aqui, né? Para um gás monoatômico, como é que seria a fórmula da energia interna? Então vamos só substituir, né? Então isso implica que o trabalho vai ser igual a menos, vou só substituir o ΔU aqui. Como estamos tratando de variação, vamos utilizar a temperatura inicial e final, então vamos colocar aqui o trabalho, ou a energia interna, perdão, como sendo 3 meios. Se isso é 3 RT sobre 2, então é o mesmo que 3 meios de RT, né? Como estamos tratando de variação, então vou colocar ΔT. Então, o trabalho ficou da seguinte forma, né? Agora, tratando aqui da variação da energia interna, da variação, perdão, da temperatura, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com menos 3 meios de R. O que seria ΔT, né? Seria a variação, então seria T2 menos T1. Então vou colocar aqui, T2 menos T1. Certo? Só que ele me disse que a temperatura final, que seria T2, né, é T1 sobre 3. Então vamos fazer aqui, né? Para um T2 igual a T1 sobre 3. Então vamos substituir isso aqui na nossa fórmula aqui do trabalho. Então o trabalho no final das contas vai ficar o quê? Vai ficar trabalho, que é W, vai ser igual a menos, colocar aqui entre colchetes, 3 meios de R, que multiplica T2, que é quem? T1 sobre 3, menos T1. Ficou dessa forma, né? Isso aqui vai ser igual, vou só rearranjar aqui, menos, vai ficar assim, 3 meios de R. Se eu tenho T1 sobre 3 menos T1, só multiplicar aqui o 3 por T1 aqui, ó. Vai ficar T1 menos 3T1 sobre 3. Então vai dar menos 2 terços de T1.
menos 2/3 de T1. Fechando colchetes aí. Agora ficou fácil, né? Como aqui se trata de uma multiplicação, eu posso fazer o jogo de sinais aqui. Então, o trabalho, isso implica que o trabalho ele vai ser igual. Menos por menos dá mais, né? Então, não precisa colocar o sinal. Eu vejo aqui, ó, que esse 3 pode simplificar com esse 3 e o 2 pode simplificar com esse 2, sobrando só RT1. Que é basicamente arranjo matemático, né? Então, o trabalho, em função da constante dos gases e de T1, ele ficou da seguinte forma. Trabalho é igual a RT1. Então, essa seria a resposta da letra B, né? Essa seria a resposta da letra B. Certo? A letra C, como não vai caber aqui, que ele quer a razão entre as pressões final e inicial do gás após o processo. Então, vou limpar essa tela. Quem estiver acompanhando a resolução, quiser printar a tela aí, fique à vontade. Eu vou limpar a tela para fazer a letra C. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a letra C, né? A letra C. O que ele quer? Ele quer a razão entre as pressões final e inicial do gás após o processo. Então, ele quer essa razão aqui, ó. P2 sobre o P1. Como eu estou usando índices 1 e 2 para tratar respectivamente dos processos inicial e final, então vamos continuar com isso, né? Então, ele quer essa razão aqui, né? Ele quer essa razão entre as pressões final e inicial. Então, é P2 sobre P1. Ele já nos deu uma relação aqui e disse que PV elevado a 5/3, isso é uma constante. Certo? Só que eu não tenho o volume aqui para tratar do volume. Eu tenho a temperatura. E qual é a relação que eu tenho entre temperatura e volume para utilizar aqui, né? Ele falou que o gás é um gás ideal. Então, se é um gás ideal, então eu posso usar a equação de Clapeyron, né? Que é a equação dos gases ideais. É a lei de formação de um gás ideal. Então, a gente pode usar essa relação para usar, ao invés de V, né? Que é o volume, usar a temperatura. Que a temperatura eu conheço, né? Tem uma temperatura conhecida. Então, vamos lá. Usando aqui, né? Usando a lei dos gases ideais, eu sei que PV é igual. Como o gás é monoatômico, então o N é 1, né? Igual a RT. Então, vou ter isso aqui, né? Isolando o V, o que eu vou ter? Eu vou ter que V vai ser igual a RT sobre P. Só passei aqui o P que está multiplicando o V, passei dividindo. Então, o V, na realidade, é isso daqui, né? É RT sobre P. Agora, vamos substituir o V nas pressões inicial e final. Então, o V inicial, que é o V1, vai ficar como? Vai ficar R, como R é uma constante, né? R de T1 sobre P1. E o V2? E V2 vai ser quem? O V2 vai ser R de T2 sobre P2. Só que eu sei quem é T2. T2 é quem? T1 sobre 3. Então, já vou substituir aqui. Vai ficar igual a R de T1 sobre P2 vezes aqui 1/3, né? Como é T1 sobre 3, então ficou da seguinte forma. Só rearranjando. R de T2 sobre T2 não, perdão, T1. Eu já substituí aqui, né? T1 sobre 3 P2. Agora sim, ficou da seguinte forma.
Pronto. Agora eu tenho as relações que expressam o volume em função da temperatura, né? Então agora eu posso substituir, né? Se PV elevado a 5 terços, essa relação é válida aqui, diz que é uma constante, então, tratando dos processos inicial e final respectivamente, então eu sei que P1, V1 elevado a 5 terços, isso é igual a P2, V2 elevado a 5 terços. Essa relação é válida, né? Essa relação é válida. Então, aqui o que eu posso fazer? Eu posso substituir V1 e V2. Como eu já tenho, posso substituir. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar um pouquinho para cá para ter mais espaço. Isso implica que P1... Quem é V1? RT1 sobre P1. Então, vou substituir aqui, ó. RT1 sobre P1. Esse é V1. Isso tudo é elevado a 5 terços, né? Não podemos esquecer desse detalhe. Isso vai ser igual, agora, P2, né? Agora eu vou substituir V2, né? Quem é V2? V2 é RT1 sobre 3P2. Então, R T1 sobre 3P2. Isso tudo elevado a 5 terços. Vocês perdoem a escrita aí desde já. Estou escrevendo com o mouse, é um pouco complicado. Só separar um pouquinho aqui. Vamos lá, né? Vamos prosseguir aqui. Então aqui não tem jeito. Abrir, né? Bem sabemos que a multiplicação, a potência de uma multiplicação é o mesmo que a multiplicação das potências elevada ao mesmo expoente, né? Bem como a divisão, isso é válido, então a gente pode já fazer aqui direto, ó. Então, P1 repete, não tem jeito. R elevado a 5 terços. Certo? T1 elevado a 5 terços. Sobre P1 elevado a 5 terços. Ficou um pouco bagunçado aqui, mas é basicamente isso. Eu elevei todo mundo que está aqui dentro, ó, a 5 terços. Isso tudo vai ser igual a P2. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Então vai ficar R elevado a 5 terços. Vocês podem perceber aqui que já de cara eu vou eliminar aqui um bocado de gente, né? T1 elevado a 5 terços. O 3 também elevado a 5 terços. E P2 elevado a 5 terços. Um pouquinho feio aí, mas é isso daí. Então aqui percebam que o procedimento agora é totalmente matemático, né? A física em si basicamente acabou. Ele me deu uma relação para esse processo adiabático em questão, usando a relação e substituindo os volumes aqui, ó. Agora é uma relação totalmente matemática. Então tem que ter uma desenvoltura matemática aí para resolver, né? Aqui eu percebo ó, que R elevado a 5 terços, T elevado a 5 terços, está em ambos os lados, né? Que eu posso simplificar. O que me sobrou, né? Daqui o que foi que me sobrou? Isso implica que me sobrou daqui, ó, no numerador, P1 sobre P1 elevado a 5 terços. Isso vai ser igual. Aqui me sobrou P2 sobre 3 elevado a 5 terços. P2 elevado a 5 terços. Esse lado aqui eu posso simplesmente agrupar, né? Só que tem número aqui, eu posso fazer 1 sobre
3 elevado a 5 terços vezes P2 sobre P2 elevado a 5 terços. Basicamente isso, né? Então, isso daqui é igual a essa parcela, né? Então, daqui eu posso simplesmente agora rearranjar, né? Tô vendo aqui que o espaço aqui vai ser pouco, então eu vou limpar toda a tela. Vamos lembrar dessa relação aqui, né? Pronto, então o que ele quer é essa relação, né? O que ele quer? Ele quer P1 sobre P2, né? P1 sobre P2. Aqui eu posso juntar, se implica aqui, só lembrando que eu estou escrevendo, continuando isso daqui, né? P1 sobre P1 elevado a 5 terços vai ficar o que, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar P1 elevado a 1 menos 5 terços. Se a gente fizer aqui rapidinho, ó, 1 menos 5 terços, como eu estou falando, né? Isso aqui é totalmente uma desenvoltura matemática, não tem jeito. Lembrar da regrinha lá da potenciação, né? Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 1 menos 5 terços, eu posso multiplicar aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 3 menos 5 dá menos 2. Então vai ficar menos 2 terços. Certo? Então já posso aqui já de cara já substituir. Colocar aqui menos 2 terços. Isso vai ser igual. Aqui é 1 sobre 3 elevado a 5 terços. 1 eu posso elevar a qualquer expoente que ele vai dar 1, né? Com 1 eu posso brincar dessa forma. Então eu posso agrupar todo mundo aqui, ó, como sendo 1 sobre 3 elevado a 5 terços. De novo, né? Por que eu posso fazer isso? Porque o 1 eu posso elevar a qualquer expoente. E aqui, sendo 1 elevado a 5 terços sobre 3 elevado a 5 terços, eu posso simplesmente conservar as bases aqui, né? E elevá-los ambos ao mesmo expoente. Isso tudo vezes quem? P2, mesma coisa, né? Elevado a menos 2 terços. O mesmo procedimento que foi feito aqui com o P1, né? Agora eu vou só apagar isso aqui para arrumar mais um espaçozinho. Então percebam que a letra C é basicamente uma desenvoltura matemática. Não tem jeito. Tem que ser braçal mesmo. Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui, né? O que a gente pode fazer? Quando o expoente é negativo, eu tenho essa vantagem de fazer isso daqui, né? Vai ficar 1 sobre P1 elevado a 2 terços. Isso vai ser igual a 1 terço elevado a 5 terços vezes, mesma coisa, né? 1 sobre P2 elevado a 2 terços. Como aqui é igualdade, né? Eu posso simplesmente, ó, passar esse P2 para lá, multiplicando, né? Tá dividindo, passa multiplicando. Aí isso aqui vai ficar da seguinte forma. Vai ficar P2 sobre P1, ambos elevados a 2 terços. Por que eu fiz isso? Ó, porque eu percebo que tanto P1 como P2 está elevado a 2 terços. Então eu posso simplesmente colocar a fração aqui e elevar ao mesmo expoente. Isso vai ser igual o que restou aqui do outro lado, né? Que é 1 terço elevado a 5 terços. Basicamente isso.
E agora é só fazer o processo inverso, né, da potenciação, que é a radiciação, né. Tanto na forma de fração assim, fica automaticamente mais fácil, né. Então vai ficar assim, ó, P2 sobre P1 vai ser igual a 1/3 elevado a 5/3. O 2/3 aqui eu inverto, né? Porque ficaria 1 sobre 2/3 elevado a 1 sobre 2/3, então ficaria vezes 3 sobre 2. Processo inverso aqui da potenciação, né? Que seria a radiciação no caso. Esse 3 eu posso simplificar com esse 3 aqui. Então fica basicamente 1/3 elevado a 5/2. Da regrinha lá da potenciação, né? A relação da radiciação com a potenciação, eu tenho que P2 sobre P1 vai ser igual. Um número elevado a 5/2 significa que é o quê? Que é a raiz quadrada, né? Esse aqui é o denominador, é o índice da raiz de 1 elevado a 5, né? Sobre, eu posso desagrupar a raiz, né? A raiz quadrada de 3 elevado a 5. Isso implica que P2 sobre P1 vai ser igual. Raiz de 1 elevado a quinta dá 1, raiz quadrada de 1 sabemos que dá 1, né? Sobre, aqui não tem o que fazer, vai ficar simplesmente raiz de 3 elevado à quinta potência. Então essa é a razão que a questão estava procurando, né? Tá aí. Respondida a alternativa C. Então a relação entre P2 e P1 dá 1 sobre raiz de 3 elevado à quinta. Quem quisesse aí poderia multiplicar aqui o radical para poder racionalizar, né? Mas não é isso que a questão pede, né? Ela queria simplesmente a relação, então tá aí. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo aí que está prestes a prestar um vestibular ou Enem, enfim. Mas isso não é do tipo de questão que cai no Enem, né? Assim? Então muito obrigado pela atenção, valeu!